Vamos lá? Segundo raio particular. Como eu falei para você, você não precisa decorar como fazer a demonstração. E sim, você ter a segurança do que você vai falar, do que você vai ler. E esse segundo raio particular fala o seguinte, que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se na direção de um ponto notável que a gente vai chamá-lo de foco. Então, para isso tudo funcionar, eu imagino a minha esfera aqui. Você viu que eu desenhei ela pequenininha, é proposital um negócio mesmo. O que divide, o que corta essa esfera no meio é aquele plano que vai dar para você o eixo principal, vai dividir o espelho esférico em duas partes exatamente iguais. Você tem esse ponto central, que é o tal do centro de curvatura. Tá, CC aqui, para reforçar, centro de curvatura. A distância do centro de curvatura, as bordas da esfera, dá essa grandeza, essa medida que a gente chama de raio. Olha o pontinho onde o eixo principal toca a esfera. Eu chamei de V de vértice. E eu representei um pouquinho acima do vértice o ponto A. Esse pontinho verdinho que está quase impossível de você enxergar. E é proposital para você entender o que nós vamos escrever, o que nós vamos chegar à conclusão. Para facilitar tudo, vamos admitir que a distância de C até V, do centro de curvatura até o vértice, seja o raio. E que o ponto A e o ponto V estão muito próximos, ou seja, a distância CV, centro de curvatura ao vértice, é aproximadamente igual à distância do centro de curvatura até o ponto A. Ou seja, a distância do centro ao vértice é o raio, a distância do centro até o ponto A também vai ser o raio. Combinado com essas aproximações? São pontos muito próximos, por isso que eu pude fazer essa aproximação. E aí o que eu fiz? Eu resolvi ampliar esse desenho. E aí eu representei aqui o ponto A e o ponto V. Pô, agora eu consigo ver melhor, mas não esqueça que eles na realidade são muito próximos um do outro. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar um raio luminoso incidindo paralelamente ao eixo principal e tocando no ponto A. Então vamos lá. Olha aqui incidindo paralelo. Está aí o seu raio incidente. Uma vez que ele toca no espelho, você vai traçar a normal. E você já sabe que a normal passa pelo centro de curvatura. Agora a gente já provou isso aí, vamos para isso aqui direto então. Olha lá. Tocando aqui, você vai ter a sua normal. Não esqueça que a normal está formando aqui com a superfície 90 graus. E aqui ainda continua o seu ponto A. Legal? Pelas leis da reflexão, você já sabe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são exatamente iguais. Então eu vou vir aqui e eu vou imaginar um ângulo aqui mais ou menos igual. Vamos ver, mais ou menos assim. Ficou muito feio? Ficou. Um pouquinho maior para tocar. Tá bom. Ok. Vamos lá. O que nós falamos mesmo? Que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão? Vamos chamar todo mundo de θ, para facilitar? Então esse aqui é θ, esse aqui também é θ. Não esqueça que essa distância do centro de curvatura até A é igual à distância do centro de curvatura até V, e esse aí para nós quem é mesmo, gente? O raio. Vamos lá. Eu tenho duas retas paralelas e eu tenho uma reta cruzando as duas. Este ângulo e este ângulo são alternos e internos, são iguais. Então, se aqui você tem o ângulo θ, aqui embaixo você também tem o ângulo θ. Tranquilinho? Θ e θ. Vamos lá. Uma vez que você tem dentro de um triângulo, dá para você ver que aqui você tem um triângulo, você tem dois ângulos iguais, então você também tem dois lados iguais. Ou seja, este lado de cá é o lado x. Esse lado de cá também, eu vou chamá-lo de x. Show? Como o ponto A é muito próximo ao ponto V, eu vou dizer para você que essa distância também é x. E a gente não pode esquecer
que a distância do centro de curvatura até o vértice é o raio. Então quer dizer que esse pontinho onde o raio refletido tocou, ele é exatamente metade do raio de curvatura ou metade da distância do centro de curvatura até o vértice. Esse ponto é o que a gente chama de foco. Então, o foco, metade do raio de curvatura, ou metade da distância do centro ao vértice. Isso aqui é um ponto notável. Esse F a gente batizou de distância focal. Então, vamos lá. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por um ponto notável, que a gente chama de quê mesmo? Foco. E quanto vale o foco? Metade do raio de curvatura, metade da distância do centro de curvatura até o vértice. Essa propriedade, ela é muito importante, porque você tem várias utilizações. Você tem, por exemplo, o fogão solar. O fogão solar utiliza o infravermelho que vem do Sol para aquecer, raios luminosos que vêm do Sol para aquecer os alimentos. Ele é composto basicamente de um espelho côncavo e você coloca a panela com o alimento num ponto onde você pode concentrar os raios luminosos vindos do Sol. E como o Sol está muito distante, os raios luminosos do Sol vêm paralelos à Terra. E uma medida que eles vêm paralelos, eles vão ser refletidos em um ponto que a gente chama de foco. Então, todos aqueles raios luminosos que vêm paralelos do Sol vão refletir e vão convergir para um ponto notável que a gente chama de distância focal, ou melhor, que a gente chama de foco. Legal? Antena parabólica. Antena parabólica, ele tem também uma superfície côncava, tem um receptor, né? A luz não visível, que seria a onda eletromagnética da telecomunicação que vem do satélite, chega paralelo, uma vez que ela chega paralelo na superfície, reflete e concentra num ponto para melhorar o seu sinal, que é a região do seu receptor. Então, a ideia da ótica, né, no caso da ótica geométrica, de espelho esférico, você também pode levar para esse lado também da utilização prática de superfícies côncavas. Legal? Vamos fazer a mesma coisa para o espelho convexo? Opa! Vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai mudar para o espelho convexo, mas continua valendo a ideia. Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal, ele reflete por esse ponto notável que a gente chama de foco, onde o foco é metade do raio de curvatura ou metade da distância centro de curvatura até o vértice. A gente só não pode esquecer que o centro de curvatura do espelho convexo está dentro da região que é virtual. Então acompanha. Eu tenho um raio de luz que vai incidir paralelamente ao eixo principal. E segundo essa nossa confirmação aqui, tudo que incide paralelo, ele reflete passando pelo foco. Então ele bateu, refletiu, e essa linha de cá está passando pelo foco. Opa! O que está passando pelo foco do espelho convexo não é raio luminoso, é o prolongamento. Então quer dizer que o foco do espelho convexo é virtual e ele também vai receber sinal negativo. Então, recapitulando, espelho côncavo, como o raio luminoso passa pelo centro de curvatura ou pode passar pelo foco, os dois são reais, os dois vão receber sinal positivo. Espelho convexo, não passa raio luminoso no centro de curvatura, não passa raio luminoso no foco. O que passa é prolongamento. Tudo que é prolongamento é virtual. Prolongamento é virtual. E para nós o virtual, como convenção, recebe sinal negativo. Então, não esqueça dessa convenção. Qual é a convenção? Vou botar aqui no cantinho para você. Espelho côncavo, centro de curvatura positivo, foco positivo. Significa dizer que eles são reais, o raio luminoso passa por ele. Espelho convexo, o centro de curvatura é negativo e o foco também vai ser negativo. Significa dizer que eles são virtuais, são dentro do espelho e o raio luminoso não passa. Quem passa é prolongamento. Legal?
Vamos aproveitar esse mesmo item e dizer o seguinte. Quando vocês começaram o estudo da óptica geométrica, nós aprendemos 3 princípios da óptica geométrica. Quais são os princípios? O princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, o princípio da independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Primeiro princípio, a luz sempre se propaga em linha reta desde que ela não mude de meio, não mude as características físicas, por exemplo, como densidade ou temperatura. Princípio da independência dos raios luminosos. Se 2 ou mais raios luminosos se cruzarem, eles não alteram a sua trajetória. Verdade. E o terceiro princípio, ele faz muito sentido quando você começa a estudar os termos da reflexão, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio diz o seguinte para você. Se você, no experimento, na observação da trajetória do raio luminoso, mudar simplesmente a posição do observador e da fonte, sem alterar os ângulos envolvidos, o caminho de ida do raio luminoso é igual ao caminho de volta. Quer dizer o seguinte, se eu estiver num determinado local, num carro, e olhar para o espelho retrovisor e ver a pessoa, é porque a pessoa também vai estar me vendo. O que você vai aplicar aqui? Significa aplicar da seguinte maneira. O que está escrito? Que todo raio de luz, se incidir paralelamente ao eixo principal, reflete na direção do foco. Esse daqui, no princípio da reversibilidade, significa dizer o seguinte, que todo raio luminoso que incidir sobre o foco, reflete paralelamente. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Se ele incide paralelo, ele reflete pelo foco. Se ele incidir sobre o foco, ele reflete paralelamente. Está aí o terceiro raio particular. Quarto e último raio particular, depois disso tudo a gente vai juntar esses raios particulares e vamos produzir imagens. Então você vai ter como produzir imagens com a utilização dos raios particulares. O quarto e último raio luminoso fala o seguinte, todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete-se simetricamente ao eixo principal. É porque se você imaginar o eixo principal, ele passa exatamente sobre o centro de curvatura. Afinal de contas, ele corta a esfera em duas partes iguais. Então, ele passa exatamente sobre o centro de curvatura. E qualquer reta sobre o centro de curvatura forma um ângulo de 90 graus, ou seja, essa reta aqui, o eixo principal, vai ser a própria normal. Então, todo raio luminoso que incidir aqui vai ter um comportamento, obedecendo às leis da reflexão, de que esse espelho esférico ele está mais próximo do espelho plano exatamente nessa condição. Por que mesmo? Você tem uma superfície esférica, você tira uma fatia bem fininha, então nessa região do vértice, ele é praticamente um espelho plano. E se o eixo principal está exatamente nessa direção que é da normal, a gente não pode esperar nada além de que este ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Mesma coisa vai ver para o espelho convexo? Sim. O ângulo, melhor dizendo, o raio luminoso incide sobre o vértice e reflete novamente sobre o vértice. E este ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Legal? Bom, importante a gente deixar bem claro que os raios particulares, eles são importantes para você entender como é que é construída uma imagem. Você pode ter algum exercício de repente, pegar uma régua, fazer uma construção, mas você vai notar que a gente tem jeitos bem práticos de você guardar ou de você, de repente, determinar a imagem que não seja somente pelos raios particulares. Eles são extremamente importantes para você entender e acreditar na solução que você, de repente, vai encontrar em exercício. Tá legal? Então, próximo módulo, vamos construir as imagens de um espelho esférico. Beleza?